E a ideia é se nós devemos atender a todas as demandas do paciente que vem com uma lista de 45 exames que eles querem fazer, que exigem do médico, e se realmente eles são necessários. Se é necessário fazer check-up, o que há de evidências a esse respeito. Professora Beatriz. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, essas flores são para a Semana de Enfermagem e Nefrologia, da qual eu ainda não faço parte. Mas, de qualquer forma, elas abrilhantam aqui. Quando a gente vai discutir, o nome desse grande round, na verdade, é avaliação periódica de um adulto assintomático. Mas é irresistível botar check-up, porque todas as pessoas chegam e dizem, vamos fazer um check-up geral, ou essa discussão surgiu a partir de uma discussão no ambulatório sobre de que maneira se estruturaria a abordagem de um adulto assintomático. Então, é claro que a gente tem 1 hora para abordar de um tudo, e obviamente isso não vai acontecer, eu já peço desculpas de antemão. Eu vou tentar me restringir naquilo que tem evidência e naquilo que não tendo evidência, existe conhecimento recente que pelo menos permite que a gente pense a respeito, né? Quando se sai dessa proposição, um check-up geral, ou como é que eu devo abordar todo mundo, se parte do princípio que a gente vai ter uma conduta que é igual para todo mundo, que todas as pessoas merecem uma abordagem idêntica para todos. Uma consulta clínica periódica visa, na verdade, a gente poderia definir a consulta clínica periódica de um adulto assintomático naquilo que ele traz de história, na identificação de fatores de risco, tentando ver aquilo que ele tem mais chance de desenvolver doença ou de prevenir, no rastreamento de doenças, sobretudo um adulto assintomático que vem à consulta merece sofrer aconselhamento em relação à promoção da saúde, imunizações, é a nossa obrigação técnica, e quimioprofilaxia. Obviamente, nós vamos estar contingenciados pelo tempo para poder abordar com a profundidade merecida cada uma dessas coisas. Próximo. Se a gente tentar ver as causas de mortalidade total, o número de mortes e aqui que elas são relacionadas, a gente vê que tabagismo, fatores associados à dieta e atividade física e consumo do álcool respondem pela maior parte da mortalidade total. E se a gente pegar e incluir infecções, agentes tóxicos, armas de fogo, comportamento sexual de risco, trânsito e drogas ilícitas, na realidade, a gente tem 50% da mortalidade total. E a partir daqui, talvez um plano de avaliação de adulto assintomático na população devesse focar nesses fatores. Próximo. Quando a gente fala em prevenir doenças, existem 3 estágios. Existe um estágio primário, que é remover fatores de risco que não estão presentes, mas não há doença. Em detecção precoce de doenças que já surgiram, mas o paciente está assintomático. E em reduzir complicações de doenças que já tiveram seu diagnóstico e que estão no seu curso clínico. O ideal seria se a gente pudesse intervir aqui ou aqui. Próximo. Então, os objetivos do atendimento de um adulto assintomático seriam remover ou diminuir fatores de risco, detecção precoce de doenças ou seus precursores, aqui entra claramente o CP de Service, eventualmente a vacina para o HPV, que acabou de ser aprovada, e na prevenção terciária, limitar o impacto de uma doença que já está estabelecida. Isso é muito importante e se reconhece claramente que existe um gap, existe uma lacuna entre essa noção e aquilo que a gente consegue fazer, tanto do ponto de vista de abordagem populacional, quanto de vista individual. O que mais assusta é que se considera que 70% das doenças são passíveis de prevenção. Entretanto, a gente está muito longe de trabalhar com medidas de prevenção, tanto a nível populacional, quanto a nível de um adulto assintomático que nos procura. Próximo.
Critérios para rastreamento de doenças levam em conta 4 itens: a doença, o teste, quão efetiva vai ser a intervenção para fazer a prevenção primária e o quanto, na prevenção secundária, o tratamento incide naquela pessoa. Se ele precocemente vai mudar, se a adesão é fácil e se ele é eficaz. A doença, para ser uma doença submetida a rastreamento, ela tem que ter uma determinada carga de sofrimento que vale a pena a gente ir atrás disso e querer descobrir medidas para que ela não surja. Ninguém está fazendo muita investigação para a prevenção de unha encravada, assim, recentemente. Né? Então, leva em conta desconforto, sequelas ou o risco atribuível à doença. O teste que a gente vai usar tem que ser sensível, mas tem que ser específico, tem que dar segurança, tem uma implicação muito importante de custos, tem que ser simples e abre sempre a discussão sobre os rótulos. Essa discussão, nesse momento, está aberta, por exemplo, em relação a identificar portadores do gene BRCA para câncer de mama, qual é o melhor, qual seria a conduta mais adequada em relação a isso, como mexer com essas pessoas, como que elas devem ser investigadas e se elas devem ou não se submeter. Por outro lado, prevenção primária, a gente entra sempre na discussão qual é quão efetiva é a nossa intervenção. Né? Um exemplo interessante aqui, no teste, para alguém que tem na família familiares com carcinoma medular de tireoide ou neoplasias endócrinas múltiplas, dosar calcitonina no sangue e procurar por biologia molecular a identificação da alteração no cromossomo 10, é um exame caro, a doença é rara, mas é fundamental. Eu estou trabalhando com 100% praticamente de capacidade de identificar o portador da doença e de impedir que ela venha a se desenvolver. Entretanto, por mais que a gente leia, nós não vamos achar em nenhum lugar sobre identificação do adulto assintomático a recomendação de sair dosando calcitonina ou procurar a mutação do cromossomo 10. Da mesma forma, assim, a frequência de uma doença genética como hemocromatose, mais recentemente se tem visto que é mais frequente do que se pensava e que em alguns países, mais especificamente na Alemanha, essa frequência alcança 1 para 200 pessoas. Nesse contexto, a identificação do CY28 tem sido recomendada por alguns autores. Quando a gente começa a ler sobre check-up, sobre prevenção, a gente vê que as evidências são um problema. Praticamente, a gente trabalha com a ausência de evidências. Próximo. Então, quando a gente está trabalhando com detecção precoce, está sempre lidando com o viés de tempo-ganho. Eu tenho que fazer, idealmente, o screening, ou seja, o rastreamento dessa doença na população. Se eu detectá-la precocemente, vai estar associado a uma melhora da sobrevida. Não adianta nada eu detectar precocemente uma doença cujo tratamento, antes dela se tornar completamente manifesta, não muda a sobrevida. Um exemplo disso é a tristeza crônica dos oncologistas em relação à detecção precoce do CA brônquico. Né? Não existe nenhuma recomendação baseada em evidências de raio-x periódico. Todas as tentativas de botar a nível populacional raio-x anual para detectar precocemente CA brônquico não foram associadas à alteração de mortalidade. E os pequenos dados existentes em que essa recomendação passou para tomografia computadorizada, até o momento, também não mostram efetividade dessa intervenção. Próximo. Então, muitas vezes a gente vai parar de falar de rastreamento e vai falar de case finding. A gente vai falar dessa pessoa que está na nossa frente e vai raciocinar com a evidência que se tem populacional no que esse indivíduo, com a sua história, com o seu viés pessoal, teria, tentando identificar nessa pessoa maior risco para o surgimento de doenças passíveis de prevenção. Essa tabela é horrorosa, eu tenho plena consciência dela. É um trabalho do American Board of Internal Medicine e eles revisaram todas as condutas em relação a check-up e qual o grau de evidência existente.
Eu não tenho a pretensão no tempo que a gente tem de que se vá conseguir ler tudo isso. Assim, o que chama atenção, pegando do ponto de vista de medicina baseada em evidências, o grau de recomendação, a qualidade da evidência, sobre tudo isso é o que nós vamos falar mais, a gente vai ver que coisas que são importantes perguntar na história de um paciente, sobre alcoolismo na família, tumor de mama na família, tumor de cólon na família, ou pólipos, depressão, suicídio, diabetes, não há evidências favorecendo essa intervenção. Começa a surgir evidências, e são muito pobres, C3, em relação a abuso e uso de drogas. Próximo. Da mesma forma, coisas que são importantes de perguntar na história, como viver sozinho, ocupação, pílula, risco de quedas, não tem evidência. Nada aqui, desde problemas para bebê, surge uma evidência grau B, e diminuição da audição, começa a surgir evidência. Próximo. Entretanto, tem um trabalho bem recente que já muda essa intervenção anterior, que é do American Board. Esse é um trabalho bem adequado, com tempo grande de segmento, que testou se perguntas estruturadas na história, para a história familiar de tumor de ovário, mama, endométrio, cólon e próstata, geravam condutas diferentes, e se isso se associava à redução de mortalidade. É um tempo de observação em torno de 7 anos e houve mudança. Então, perguntar sobre história familiar, pelo menos desses tumores, ao contrário do que a tabela anterior nos mostra, parece ser uma conduta efetiva na história de um paciente individualmente. Próximo. O sono. Esse é um editorial do JAMA, do mês de junho de 2006, e essa foto é do editorial. Na realidade, todo editorial lida com a relação entre o sono e mortalidade cardiovascular, entre o sono e mortalidade total, e entre o sono e obesidade. A gente está acostumado a lidar com o sono dizendo assim, obesos dormem menos. Obesos dormem menos, eles têm apneia obstrutiva do sono, eles dormem menos e são hipertensos, eles têm maior risco para morte súbita, eles têm mais arritmia ventricular, eles têm mais hipertrofia ventricular esquerdo. A partir de 2 trabalhos nesse número do JAMA, o editorial começa a propor que talvez a gente fique gordo porque dorme menos. Dormir menos está associado à alteração na modulação do cortisol, dormir menos está associado à alteração na modulação das respostas da leptina e da grelina, a um aumento do apetite, a uma redução do reconhecimento hipotalâmico da resposta de saciedade. Então, talvez a gente seja meio rigoroso demais no julgar pessoas obesas no sentido de que elas dormem mal. Talvez dormir mal esteja tornando-as obesas. Perguntar sobre o sono numa consulta clínica pode ter esse impacto em mortalidade já está demonstrado, e pode servir também para a gente identificar indivíduos deprimidos. Padrão do sono tem uma associação bem pesada com depressão, e tem uma associação, aquele sono do... Pode passar próximo. Aquele sono do luto, aquela insônia terminal, aquela pessoa que consistentemente acorda no mesmo horário, antes do horário que deveria acordar. Tudo indica que a gente vai ter que começar a pensar um pouco mais sobre identificar depressão numa pessoa que vem para uma consulta de rotina e que teoricamente está assintomática. A mortalidade por suicídio, acidentes, doença cardíaca, respiratória e AVC é maior nos deprimidos. E talvez trabalhar com reconhecimento mais precoce, mais adequado dessa patologia seja uma coisa importante num adulto assintomático que vem para a consulta. Quando a gente avalia do mesmo American Board quais são as evidências sobre dados do exame físico, é avassalador. Examinar as pessoas parece não ser uma coisa que tenha muita evidência. Isso não nos permite sair daqui com um raciocínio concreto, daqui para frente não examino mais ninguém, porque não tem nenhuma evidência. Eu vou ser só carimbador e pedidor de exames. A gente não pode fazer isso. Entretanto, evidência forte a gente tem para a aferição da pressão arterial, próximo, para quase mais nada, e só para a pressão arterial. Então, um risco de um grande round como esse é sair assim, a Bia disse que daqui para frente eu só vou ver
pressão arterial, porque está no American Board e não há evidência forte sobre isso. A gente usa a ferramenta das evidências, mas a gente não tem essa religião, idealmente. A gente lida com pessoas e tem que usar o senso comum para muitas das coisas que se faz. Claro que isso é de 97, a gente está vendo que esse conhecimento vai subindo com o passar do tempo. Próximo. Em relação a exames, para aquelas pessoas que chegam no consultório pedindo um tudograma ou uma ressonância do superego, a gente vai ver que é a mesma pobreza, né? Não há um grau de recomendação forte e a qualidade da evidência é muito pobre para praticamente tudo que se faz. Ela fica legal aqui em screening para clamídia, para colesterol, certamente isso aqui de 97 para cá já mudou, passou para grau 1, sem dúvida nenhuma. E em relação à procura de câncer de cólon na população como um todo, ela já é, de 2003 para cá, uma evidência grau 1. Próximo. Em relação ao eletrocardiograma, tem toda uma discussão, eu vou abordar isso um pouquinho mais depois, tanto o eletro de repouso quanto de esforço tem evidências pobres, mas em populações a risco, a evidência mais recente favorece essa intervenção, tem dados importantes que correlacionam o desempenho no eletro de esforço, não só com mortalidade cardiovascular, mas com mortalidade total. E um estudo recente em mulheres pós-menopausa mostrando que o intervalo QTc é preditivo de mortalidade. É os surrogate markers da cardiologia para nos tirar o sono. A única coisa aqui que aparece com evidência grau A é sorologia para HIV para indivíduos de risco. Se a gente for seguir guidelines, indivíduos de risco são todos aqui nessa sala, praticamente, com exceção do Ratzinger. Próximo. Who knows? Mamografia, é interessante que existe uma distribuição do grau de evidência conforme a faixa etária. Nós vamos abordar isso posteriormente. Papa Nicolau é evidência 1, sorologia para sífilis em indivíduos de alto risco. Alto risco são pessoas que tiveram mais de 3 parceiros no último ano. E isso aqui é de literatura americana, realização do PPD para imigrantes, non-WASPs. Próximo. O câncer de mama tem essa questão super interessante, que é a relação entre o número de exames normais para cada paciente efetivamente rastreado. Então, dos 40 aos 45 anos, eu tenho 60 exames normais para um efetivamente intervido. E essa curva vai caindo e fica muito... Eu tenho 10 rastreados para um encontrado a partir dos 55 anos em diante. Essa questão é uma briga entre as sociedades de ginecologia e de mastologia e os epidemiologistas. A proposição dos epidemiologistas é que o número aceitável seria 30 investigados para um encontrado e das sociedades de câncer a partir dos 40 anos. A identificação de familiares com a mutação do BRCA propõe uma vigilância mais firme, mais curtinha, com aferição mais periódica, mais precoce, e evidências recentes, o Lancet de Oncologia, agora de maio, aparentemente favorece essa intervenção no grupo de risco. Não representou um risco a mais fazer mamografia a cada 6 meses em quem era portador da mutação do BRCA. Próximo. Em relação a testes de rastreamento, aqui tudo que se faz, ecografia, eco de tireoide, EQU, não há evidência na população em geral para esse exame ser feito de rotina em atendimento populacional. Próximo. Tá horrível isso aqui, né? Eu sei, ninguém lê, nem eu mesmo, mas na realidade, quando a gente vai para aconselhamento, surgem mais evidências do que todas as outras coisas que a gente citou anteriormente. Isso reflete um viés. Eu imagino que muito poucos de nós percamos tempo numa consulta com questões de aconselhamento. Eu não me lembro muito de perguntar para alguém nos últimos 5 anos se tem usado capacete quando anda de bicicleta, se tem cuidado se a água não está fervendo demais.
e perder um tempo verdadeiro em relação a reduzir gorduras na dieta, comer 6 vezes o dia, porções pequenas, exercício para prevenção de doença cardíaca, uma evidência grau A inequívoca, e exercício para prevenção de mortalidade de todas as doenças também é uma evidência grau A. Eu não sei o tempo que a gente perde perguntando sobre exercício ou orientando como que ele deve ser feito numa consulta de rotina. Evitar comportamento sexual de risco, usar contraceptivos de barreira, próximo. Evitar beber, mas a prevenção de mortes atribuíveis é na ordem de 9 mil. Isso também não é feito de rotina como deveria ser feito. E o Papa Nicolau, que aparentemente do ponto de vista populacional todo mundo tem adesão, 3 mil mortes. Então, de 3 mil mortes que a gente faz direitinho, para 150 mil mortes relacionadas só ao fumo. Próximo. Parece óbvio que um indivíduo assintomático que vem na nossa consulta tem que ter avaliação do seu risco Framingham. Eu tenho uma população inteira acompanhada durante 26 anos, sendo vista com uma periodicidade como se fossem ratinhos de laboratório e vendo ao longo do tempo tudo o que elas eram e que risco isso representava. A gente já sabe que obesidade, tabagismo, colesterol aumentado, diabetes mellitus e hipertensão são fatores de risco para a doença cardiovascular. Essa nossa discussão hoje mostra que são fatores de risco para a doença e para a mortalidade como um todo. O risco Framingham mostra que quando esses fatores são agregados, eles têm um efeito multiplicador. A gente já sabe isso desde a década de 80. É obrigação da gente, com base em tudo que tem sobre isso, é uma recomendação grau 1. Um indivíduo assintomático que vem na consulta, um homem não é igual a uma mulher pré-menopausa não é igual a uma mulher pós-menopausa, alguém com história familiar de morte súbita não é igual a alguém que não tem, e isso é o que a gente tem que fazer numa consulta do indivíduo assintomático. Da mesma forma, atividade física, índice de gordura e mortalidade cardiovascular tem uma relação muito, muito importante, já se sabe disso, a morte nos indivíduos sedentários é maior, mesmo que eles sejam magros. Tá? Eu chamo a atenção que um gordo que se exercita tem mortalidade menor do que um magro preguiçoso. Isso é obrigação nossa de aconselhamento numa consulta de um adulto assintomático. Esse conhecimento já é disponível. Próximo. Da mesma forma, a gente está acostumado a lidar com obesidade e sedentarismo como fatores de risco para a doença cardiovascular. Na realidade, esses mesmos dados do Framingham, esse banco de dados que se usa em tudo que se vê epidemiologicamente, mostram que são fatores de risco para a mortalidade total. Tem a tabela do Framingham mostrando que mesmo corrigindo para a idade, mesmo corrigindo para fatores de risco, peso, hipertensão, gordura corporal, atividade física, incidem em doença cerebrovascular, em síndromes demenciais, na maior parte dos tumores sólidos e na mortalidade geral corrigida para a idade. Aqui, o risco de mortalidade total corrigido para a idade, entre homens e idade, e de novo, o maior determinante isolado é o sedentarismo. Entre as pessoas que estão aqui presentes, quantas realmente para si próprias obedecem essa evidência? A gente é tão besta, a gente sabe tudo o que é grau 1, qual foi o number need to treat, qual foi o number need to harm, mas a gente, no nosso ensaio clínico de N igual a 1, não segue muito as evidências. Próximo. Da mesma forma, quando se olha isso de um outro jeito, olhando pelo comportamento num eletrodesforço, ele não é só preditivo de morte cardiovascular, ele é preditivo de mortalidade total, pelo menos em homens e mulheres acima dos 60 anos. Mesmo excluindo quem tinha, mesmo corrigindo para peso, colesterol, pressão arterial, diabetes, tabagismo, história familiar, excluindo pacientes com câncer ou aqueles que não alcançaram 85% da frequência máxima, a gente vê que quem tem um bom desempenho no eletrodesforço morre menos por todas as causas, independente de sexo. Então,
talvez eu tivesse que ter declarado no início que não tem conflito de interesses em relação a nenhuma academia, também nenhuma fábrica de eletroesforço, nenhum exame para fazer sangue oculto nas fezes pelo método imunológico, mas eu acho que a gente tem que começar a perder mais tempo identificando o risco nas pessoas e ajudando elas a intervirem nisso. Próximo. Quando a gente vai atender um adulto que vem para a consulta, ele está preocupado em saber se ele vai ter câncer, se ele tem risco para câncer e como ele pode detectar precocemente. Obviamente, o tempo exíguo aqui não nos permite abordar isso com a profundidade que mereceria. Então, eu vou falar só de coisas bem gerais, mas são coisas bem gerais que são, nesse momento, uma recomendação grau 1. São os dados da American Cancer Society de agora, de julho de 2006, mas que referendam a maior parte das sociedades. Por exemplo, para o câncer de cólon é a Sociedade Americana de Gastroenterologia, que é de 2013, e por aí vai. Vamos lá. A primeira coisa que eles colocam como intervenção preventiva eficaz em relação a não ter câncer, a não querer ter câncer, fora não fumar, que é o grande cancerígeno assim, para todas as neoplasias, vem os dados da alimentação. Então, ingerir 5 ou mais vegetais ou frutas por dia. Quanto tempo a gente perde perguntando isso numa consulta de rotina de um adulto assintomático? Preferir grãos integrais em relação aos processados. Limitar, não é religião, ninguém tem que dar alta para carne vermelha, mas limitar o consumo de carne vermelha. Isso é consubstanciado por um estudo observacional agora, de maio, que mostrou aumento da incidência de câncer gástrico em indivíduos que faziam um uso maior do que a média de carne vermelha. Então, eu imagino que aqui deva ser um problema. Defumados e processados são cancerígenos para tumor de cólon. Açúcar. Pela primeira vez aparece açúcar. Esse troço de absorção rápida que a gente gosta de comer, tem uma festa em Pelotas e que faz um pico de glicose, que aumenta a grelina, que aumenta a insulina e que muda as partículas LDL, tornam mais oxidativas e altera a resposta do endotélio. Açúcar é uma intervenção preventiva. Alimentos voltados para a manutenção do peso. Adoção de um estilo de vida fisicamente ativo. O que é um estilo de vida fisicamente ativo? Exercício moderadamente ativo, pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana. Não precisa se preocupar, os médicos estão excluídos dessa análise e, assim como o risco para HIV, médicos não têm risco pela falta de exercício. Em relação à prevenção de câncer de mama e cólon, a recomendação é mais forte. A proteção existe se o exercício é mais vigoroso, idealmente mais do que 5 vezes por semana. Câncer de cólon e câncer de mama têm o mesmo desenho epidemiológico, assim como Alzheimer, que mortalidade cardiovascular total. Manter o peso ideal é uma recomendação que vai e vem. E aqui entra o próximo, que também dá um pouco de preocupação dos estudantes de medicina e residentes em geral, que é limitação do consumo do álcool. A gente está bem acostumado... É verdade, grau 1, é sim, cervejada. A gente está bem acostumado a lidar com o cigarro como sendo um indutor de mudança de oncogenes, de expressão de oncogenes e de apoptose, portanto, maior risco para neoplasias. O segundo elemento mais relacionado do ponto de vista de mortalidade total por câncer é o álcool. O álcool aumenta em torno de 10 vezes o risco para câncer de mama, por exemplo, aumenta o risco para câncer de rim, urotélio, bexiga. E pela Associação Americana de Cancerologia, o consumo deve ser limitado a 2 drinks por dia nos homens e 1 nas mulheres. Aí vai vir alguém e vai dizer, não, mas está demonstrado que nas mulheres o álcool em dose baixa dá proteção cardiovascular. É verdade, está demonstrado. Também dá aumento do risco para câncer. Cada um escolhe para que lado quer ir. Próximo. São diretrizes, aqui nós não estamos falando de evidência, nós estamos falando de recomendação do expert. Adultos acima dos 20 anos, consulta clínica periódica, para examinar, exame físico, não é exames. Palpar a tireoide, olhar a cavidade oral, olhar a pele, linfonodos, testículos, doenças associadas que sejam fatores de risco conhecidos para tumores, avaliar risco familiar, como a gente já tinha
levantado, risco ambiental, exposição ao sol. É completamente diferente eu atender um indivíduo branquinho, de olho azul, com sardas e cabelo ruivo, de eu atender outro que é mais bronzeado. O indivíduo branquinho, com sardas, de olho azul e cabelo ruivo, tem, por definição, um risco ambulante para melanoma. E eu tenho que ser muito mais proativa no sentido de diminuir a exposição ao sol, procurar nevo juncional, examinar de cima a baixo, fazer ele conhecer os próprios nevos e olhar onde tem nevo em área em que tem a compressão para intervir precocemente. Isso não é uma questão de guidelines, isso é uma questão de bom senso. É identificar para determinadas doenças onde essa pessoa se situa. Próximo. O rastreamento para câncer de mama, tanto a recomendação da Sociedade Americana quanto da Associação Americana do Câncer é mulheres acima de 40 anos, mamografia anual. Já por esse trabalho do Lancet, é um trabalho com 7 anos de acompanhamento, as que têm o gene BRCA e que fizeram semestralmente não tiveram risco aumentado pela exposição radiológica. Então, talvez, nos indivíduos de mais risco, possa ser com uma frequência menor. Autoexame na consulta clínica, de 3 em 3 anos aos 20 e a partir dos 40 anual. A coisa mais importante, as mulheres devem conhecer a sua mama. Saber onde é meio duro, onde é meio nodulado, onde tem uma dobrinha, onde parece um barbante com nó, para reconhecer quando isso muda. E a definição pré-teste para combinar a busca com mais intensidade. Se eu tenho na família tumor de próstata, se eu tenho na família tumor de cólon, se alguém teve câncer de ovário ou endométrio, talvez eu tenha que olhar essa pessoa de um outro jeito que não a população em geral. Se a minha mãe teve câncer de mama, inequivocamente, ou se a minha irmã teve câncer de mama, ou se a minha filha teve câncer de ovário, eu também tenho que ser rastreada com muito mais cautela. Sobretudo, com a evidência que se tem nesse momento, avisar as pacientes em relação ao grande risco da exposição estrogênica. Próximo. Em relação ao rastreamento para câncer de cólon e reto, a recomendação, a partir daquele trabalho do New England, que via Guaiaco, é sangue oculto nas fezes, 1 vez por ano, em homens e mulheres acima de 50 anos. O sangue oculto foi substituído, mais recentemente, pelo teste imunológico, que é a pesquisa de hemoglobina fecal. É um teste mais caro, mas ele é mais sensível e mais específico. O comportamento dele numa curva ROC é melhor. E tem inúmeros trabalhos tentando, é muito recente isso, tentando projetar a custo-efetividade dessa intervenção. Parece, até o momento, que isso é uma medida mais efetiva do que o teste qualitativo do Guaiaco. Tá, esse exame é mais caro, custa acho que uns R$40. Então, acima dos 50 anos, hemoglobina fecal ou sangue oculto nas fezes anual, como a maior parte dos tumores de cólon pega segmentos inferiores, a identificação do pólipo, que é a lesão precursora em mais de 80% das vezes, sendo feita a cada 5 anos, é uma medida excelente para a prevenção primária e já se mostrou associada à redução de mortalidade mais do que qualquer medida terapêutica. A combinação de hemoglobina fecal ou sangue oculto mais retossigmoidoscopia pode ser uma medida única como recomendação para screening populacional de câncer de cólon e reto. Ou uma colono a cada 10 anos, se for normal, a cada 10 anos, se tiver pólipo, a cada 5 anos. Aí obedece outro organograma. Isso para a população em geral. Próximo. A busca mais intensa ou mais precoce é fundamental. O indivíduo que previamente já teve um câncer de cólon, provavelmente tem que fazer colono a cada 3 anos e hemoglobina fecal anual, para buscar, ou se teve um pólipo com adenoma túbulo-viloso, com displasia moderada a grave. Lembrar que um indivíduo que teve previamente um tumor de cólon ou que tem pólipo adenomatoso tem que pesquisar o endométrio a partir dos 35 anos. Há uma associação pesada desses oncogenes. Para quem tem história familiar de tumor coloretal, em familiares de primeiro grau abaixo dos 60 anos, ou em 2 familiares de qualquer idade, eu também vou fazer a busca precoce mais intensa, e os dados na literatura variam em relação a quando começar
a procurar. Variam recomendações desde 15 anos do acometimento no familiar até a partir dos 35 anos. Então, aí é difícil porque não tem uma evidência bem legal para botar uma recomendação. Indivíduos com doença inflamatória intestinal têm mais risco, têm que ser avaliados dessa mesma forma. E quem tem na família polipose adenomatosa ou câncer de cólon, provavelmente é sujeito a uma pesquisa mais fechadinha. Próximo. Por outro lado, esse trabalho é de agora, de junho de 95, ele tem um delineamento super interessante. Eles pegaram transversalmente 1.244 pessoas submetidas a colono pré-screening, assintomáticos submetidos a colono pré-screening e acompanharam no que isso redundou anos depois em relação à sobrevida. E dividiram em 3 grupos. Um grupo jovem, dos 50 aos 54 anos, um grupo considerado idoso e muito idoso. Como era de se esperar, a prevalência do câncer de cólon é maior, quanto mais velha a gente é, mais chance de câncer, mas a realização do screening a partir dos 80 anos deu um impacto estimado da expectativa de vida de apenas 15% e inúmeras complicações do procedimento. Então, relativiza um pouco essas recomendações que são gerais e que fica tudo meio religioso. Próximo. Em relação ao Papa Nicolau, iniciar 3 anos após o início das relações sexuais ou a partir dos 21 anos, se for em meio convencional, anual, se for em meio líquido, bianual. Acima dos 30 anos, com 3 exames negativos, bianual, ou de 3 em 3, associado ao screening para HPV-DNA, e se for negativo, isso fica mais longe ainda. Nas imunossuprimidas, pessoas com corticoide, com imunossupressão de outra forma, HIV, anual. Acima dos 70 anos, 3 PAP normais, ou 10 anos com todos negativos, não precisa continuar. Então, aquela vozinha que tem que usar um estrógeno local para poder fazer o exame e que morre de dor e que tem 75 Papa Nicolaus negativos dos últimos anos, pode parar. Tá? Da mesma forma, é uma futilidade concreta fazê-lo numa esterectomizada. Próximo. Em relação ao rastreamento para tumor de próstata, as coisas começam a mudar. A partir dos 50 anos, PSA e toque retal é recomendado. A gente está ciente dos dados epidemiológicos que mostraram que a intervenção precoce com o PSA levou a diagnósticos mais precoces, intervenções mais precoces, cirurgias amplas com amputação, com incontinência e com impotência para tumores in situ. E essa é uma discussão que está em aberto nesse momento. Se a gente tiver que se posicionar cientificamente sobre o quanto o PSA de fato contribui do ponto de vista populacional, eu não vou dar palpite. Mas, tanto a Sociedade de Urologia quanto a Associação Americana do Câncer recomenda que a partir dos 50 anos ele seja feito junto com o toque retal, que indivíduos de alto risco que tiveram na família abaixo dos 65 anos tenham o início desse rastreamento aos 45. Essa história familiar abaixo dos 65 se associa também à história familiar de tumor de mama, ovário, endométrio e cólon pela expressão de oncogenes relacionados. E quando muitos familiares são acometidos, é proposto o início do rastreamento a partir dos 40 anos. Entretanto, na medida que nesse momento há uma azeitona nesse pastel, o que isso está fazendo, no que isso vai redundar, e se a gente realmente está intervindo em sobrevida das pessoas com detecção precoce abaixo dos 50 anos, a informação acerca da incerteza sobre riscos e benefícios da detecção precoce tem que ser fornecida para o paciente. Próximo. Aqui está horrível, peço desculpas, mas é uma das coisas que a gente não pode sair de avaliação de um adulto assintomático e dizer, osteoporose, já fez tua densitometria? Fazer densitometria? Quando que tu começa a densitometria? Aí o Eschenberg está aqui, não me deixa mentir. É um inferno isso. Não tem evidência, as evidências são terríveis, é tudo opinião do autor.
existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde de que densitometria na população seja feito a partir dos 65 anos ou após 5 anos depois da menopausa. Essa é uma revisão do New England, do fim do ano passado, pode passar. Ela inicia, eu sei que ninguém está lendo nada, mas é assim, concern, preocupado a respeito de osteoporose. Tá? Então, o que a gente vai fazer para lidar com isso é procurar quem é que está a risco para isso. Todas as estudantes de medicina anoréxicas estão a risco. Anoréxicas têm mais risco para osteoporose. Branquelas, fumantes, aquele coqueirão assim que fuma, está a risco para osteoporose. Professores de medicina interna que consomem muito cafezinho estão a risco para osteoporose. Por outro lado, se elas forem peitudas, tem proteção. A deposição da vitamina D no tecido adiposo e no tecido mamário é de domínio público. Então, uma gorda não só faz sombra no verão, esquenta no inverno, como quebra menos. Tá? Mas a recomendação inicial é mulheres pós-menopausa acima dos 65 anos ou abaixo dos 65, quando a gente identificar esses fatores de risco. Óbvio que pacientes com má absorção, que pessoas com doença celíaca, que hepatopatas crônicos, têm mais risco para osteoporose. Onde eu botar a síntese da vitamina D, hipertireoidismo, tem mais risco para osteoporose. Pacientes sem hormônio tireoideu crônico, tem menos absorção, tem menos captação do cálcio no osso. Então, esses são os grupos que a gente tem que identificar para começar a avaliar. Nós não vamos ter tempo aqui para ficar vendo isso fundo. É só para lembrar que nem todo mundo é igual em relação à densitometria, nem densitometria é um exame, eu vou ver minha densitometria. Não é bem assim. Próximo. Redução de risco coronariano. Uma quedinha de 10% no colesterol em 500 mil de homens. Kleber, 500 mil. Ai, é 500 mil mesmo. 500 mil de homens avaliados, 18 mil eventos coronarianos. Uma redução de 10% reduz o risco em 50% em homens de 40 anos, em 40% em homens de 50 anos e em 20% em homens de 70 anos. Então, avaliar o colesterol, perder tempo falando sobre isso, implementar medidas de estilo de vida, reduz mortalidade, previne eventos. Próximo. Por outro lado, do mesmo Framingham, a gente sabe que existe uma parcela das pessoas que mesmo com colesterol normal, e aqui a gente tem 35%, tiveram cardiopatia isquêmica. Próximo. A partir de 2003, isso, a partir do trabalho do Ritker, já se sabe que a gente pode tentar detectar com mais eficácia essas pessoas a risco pela dosagem da proteína C reativa ultrassensível. E que em valores abaixo de 5, eu posso separar indivíduos de baixo, moderado e alto risco. Ele fez isso pegando o banco de dados do Framingham e corrigindo para os outros fatores de risco. O que a gente ainda não sabia? Se só identificar o risco mudava alguma coisa na intervenção e se esse exame pode ser um exame de acompanhamento. Próximo. Quando a gente relativiza fatores de risco para infarto em homens de meia idade, sadios e assintomáticos, a gente vai ver que isoladamente a proteína C reativa é o dado com mais peso em relação ao risco relativo para um infarto no futuro. E que a combinação da proteína C reativa com as informações sobre o LDL e o HDL é o dado com mais peso. Então, isso, junto com o risco Framingham, parece ser uma coisa que a gente tem que fazer no indivíduo assintomático. Isso foi confirmado num outro banco de dados, e houve claramente uma associação entre mortalidade coronariana, mesmo ajustada para a idade, nos diferentes quartis, abaixo de 5. É importante mencionar que valores acima de 7, 8, a gente está pegando inflamação de outra causa. Para aqueles pacientes que vêm, eu tenho uma proteína C reativa de 20, vou morrer amanhã, não é bem assim. Eles devem estar com abscesso dentário. Próximo. Agora, dia 16 de junho, saiu a pergunta que a gente tinha, que é como que a proteína C reativa, que não está no nosso score Framingham, relativiza os dados do Framingham. Próximo.
E isso aqui, pegando o Women's Health Study, foram quase 27 mil mulheres, se viu que para aquele grupo que está no score Framingham de 10% a 20%, ela agrega informação e valeria a pena, talvez, mudar condutas. Teve uma associação com maior mortalidade do que o Framingham sozinho preveria. Próximo. Isso também, agora em junho, foi demonstrado nesse outro estudo do American Journal of Cardiology. Então, para a população cujo risco Framingham, risco Framingham, eu pego história familiar, índice de massa corporal, pressão sistólica, pressão diastólica, tabagismo, diabetes, e coloco, e se ele é inferior a 10%, eu digo, esse paciente tem baixo risco, ele não vai receber remédio, ele vai para mudança de estilo de vida. A turma que está em níveis entre 10% e 20%, a informação sobre a proteína C foi mais importante para determinar a conduta. Então, esse é um exame, da turma que adora exame, esse é um exame que provavelmente a gente tem que trabalhar numa consulta de adulto assintomático. Próximo. Isso está sendo bem discutido nesse momento, tentando ver, dentro das pessoas a serem intervidas, quem são o maior risco, o grande risco e o moderadamente alto. Próximo. Não se pode atender um adulto sem fita métrica. A gente não faz vestidinho, mas a gente tem que ter fita métrica e medir a cintura. Tá? Essa é uma informação agregada a essas recomendações que são antigas. É sabido que o estado de resistência à insulina, hiperinsulinemia e síndrome plurimetabólica, que se compõe, assim, a expressão fenotípica disso é obesidade abdominal, hipertrigliceridemia com HDL baixo, intolerância à glicose, hipertensão, aterosclerose, endotélio mais suscetível e pequenas partículas LDL. Aqui é interessante, o LDL não é tão alto, mas ele é mais aterogênico. E esse jeitão aqui, mapeiam a síndrome de resistência à insulina. Próximo. Reconhecer a síndrome metabólica e conversar com os pacientes sobre o quanto isso está imbricado no risco cardiovascular total, coronariano e para tumor de cólon, mama, ovário, endométrio e próstata, é uma coisa importante na consulta de um adulto assintomático. Tem que ter fita métrica. Próximo. Mas vale a pena mexer na síndrome metabólica? Vale, e já se sabe há tempo. Em 2001, o Finnish Diabetes Prevention Study fez 4 anos de intervenção só com medidas não farmacológicas. A recomendação era exercício 30 minutos, 4 vezes por semana, acompanhamento mensal dos pacientes, com medida de cintura e esses exames de verificação da pressão. E houve, com essa intervenção toda não farmacológica, uma queda quase de 60% do risco desses indivíduos se tornarem diabéticos. Então, sim, a gente tem que fazer isso, e isso muda a história natural das pessoas em relação a risco. Próximo. Esse é um estudo bárbaro, publicado em 2004, é um estudo multicêntrico de 52 países. O professor Avezum, que foi nosso convidado na Semana Científica ano passado, foi representante do Brasil, e que pegou um estudo de casos e controles para infarto do miocárdio, avaliando qual a participação de cada risco isolado em relação a esse desfecho, infarto. Então, qual a participação do tabagismo, do diabetes, da hipertensão, da ApoA e ApoB, que não precisa pedir, desses 3 primeiros somados, tabagismo, diabetes, hipertensão, vem para cá, aqui só a APO, aqui obesidade abdominal sozinha, aqui todos esses somados, e aqui os 9 somados. A figura fala por si só. Esses 9 riscos, que com exceção da ApoA, não está colesterol aqui, hein? Esses 9 riscos sozinhos, pode passar, ele valida a fita métrica, pode passar. E esses 9 riscos sozinhos respondem por 90% dos riscos identificados para infarto do miocárdio. Aqui entra, vocês não estão enxergando, o exercício como fator de proteção, e aqui entra aquele dado que é o álcool em pequenas doses em mulheres
é um fator de proteção. Isso é inequívoco. Então, álcool em pequenas doses em mulheres pode deixá-las mais felizes, pode prevenir infarto e pode aumentar o risco de câncer. Próximo. Aqui o papel da obesidade abdominal é o primeiro estudo que valida numa população tão grande como a gente tem que ter fita métrica. Próximo. 9 fatores de risco, respondendo por 90% do risco atribuível para infarto. Terminando, então. É horrível vir aqui falar de uma coisa sobre a qual não tem evidências e ter que se posicionar em como a gente vai se comportar com todo mundo. Isso aqui é uma pesquisa de imagem procurando o que é todo mundo. A primeira coisa que a gente diz, todo mundo é um monte de chineses, uma multidão, todo mundo tendo aula, todo mundo é uma manifestação artística. Isso aqui é um quadro do Rubens Gershman, que é todo mundo. Isso aqui é um quadro também que é todo mundo. Próximo. Na realidade, a gente nunca vai conseguir se posicionar como agir em relação a todo mundo. Não há evidência em relação a como a gente tem que ser com todo mundo. A gente não é todo mundo. Todo mundo tem algumas coisas em comum. Todo mundo tem a capacidade de se indignar, todo mundo tem a capacidade de sonhar, todo mundo pode errar, pisar na bola, falar bobagem. Todo mundo, nesse momento, está preocupado com o meio de campo do Brasil, né? Mas, próximo, aqui não é nem todo mundo, é uma cadeira que se chama todo mundo. Na realidade, a gente vai estar sempre lidando com uma pessoa e como fazer o melhor por aquela pessoa. Muito obrigada. Bia, eu acho que podia ficar na mesa para